a Justiça do Distrito Federal negou o pedido do Ministério Público para que Virgínia Fonseca apagasse publicidade sobre bets nas redes sociais. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista de segurança, Eli Jonas Maia, já aqui em tela com a gente. Eli Jonas, e a gente lembra aqui, né, para quem está nos acompanhando, Virgínia Fonseca, ela é investigada por divulgação abusiva e enganosa de apostas online. Bom dia para você. Cara, ótimo dia para você, ótima sexta para quem está acompanhando a gente. Essa ação civil pública foi aberta pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal e pede, inclusive, uma indenização de 120 milhões de reais para a Virgínia Fonseca, influenciadora com mais de 53 milhões de seguidores em apenas uma rede social, e também a plataforma Blaze, que é uma das mais conhecidas e usada aqui no Brasil. Mas, no entendimento da Justiça do DF, aqui após um pedido de cautelar de urgência, a juíza Luciana Correia Sete Torres de Oliveira disse que não precisa, neste momento em que a influenciadora apague algumas publicações que o Ministério Público do DF entendeu como publicidade enganosa, principalmente por conta desse período de Copa do Mundo. Há uma publicação específica que é questionada pela Promotoria do Consumidor, onde a Virgínia pede para as pessoas apostarem em Cabo Verde, aquele jogo em que a seleção de Cabo Verde perdeu para a Argentina. E, segundo o Ministério Público, algumas publicações pedindo para que as pessoas apostem, não está claro que é uma publicidade, em que ela mesma diz que está jogando, mas o Ministério Público diz que não, que por isso coloca como uma publicidade enganosa. Nesse momento, a Justiça diz o seguinte: reconhece que existem elementos iniciais capazes de indicar a plausibilidade das alegações do Ministério Público quanto à possível violação das normas de proteção ao consumidor e regulamentação também das casas de aposta. Mas a juíza diz o seguinte: entende que não ficou demonstrado neste momento o requisito do perigo de dano imediato, como estava argumentando o Ministério Público, indispensável para a concessão de uma medida liminar. E nesse caso específico, apesar da negativa da Justiça para que as publicações sejam apagadas de forma imediata, não significa que o caso foi encerrado. Pelo contrário, o mérito continua sendo investigado. E aí o que vem a partir de agora? Ao outro lado da Virgínia Fonseca, da plataforma Blaze, inclusive para a produção de outras provas, já que é uma ação civil pública e que o Ministério Público pede uma indenização aí milionária. Entre essas provas que o Ministério Público já pediu, inclusive, e ainda não recebeu, é o contrato da Virgínia Fonseca com essa casa de apostas. Por quê? O Ministério Público, a promotoria, diz que nesse contrato tem ali uma cláusula que é batizada de cláusula da perda, ou cláusula da outra palavra em um palavrão aí, em que ela ganha 30% em cima da perda dos apostadores, das pessoas que estão seguindo ela. Então, por isso que é um ponto fundamental para essa ação, essa apuração e investigação do Ministério Público. E aí eu fui conversar com os promotores desse caso e eles dizem o seguinte, que vão recorrer para que a Justiça analise novamente essa urgência no caso e que as publicações sejam apagadas na plataforma Instagram pela Virgínia Fonseca, no Instagram da Virgínia Fonseca, não o perfil dela, mas publicações específicas em relação a essa publicidade que o Ministério Público entende como uma publicidade enganosa. Dentro dessa investigação, inclusive uma ação com mais de 60 páginas, houve até uns servidores do Ministério Público infiltrados na casa de apostas para levantar informações de como que age todo mundo. Para finalizar, a gente procurou, quando essa ação foi aberta, a Blaze e a Virgínia, todos negam qualquer irregularidade em relação a isso, nenhum crime. Vamos acompanhar o próximo passo agora também da Justiça. Carol. Virgínia é investigada por divulgação abusiva e enganosa de apostas online. Eli Jonas, nos atualize, por favor, então, sobre isso. É isso, Elisa. A gente trouxe aqui a informação de que o Ministério Público do DF abriu uma ação civil pública contra a Virgínia Fonseca, influenciadora digital, empresária, e também contra a plataforma digital de apostas Blaze, pedindo inclusive uma indenização no valor de 120 milhões de reais por danos morais coletivos contra consumidores, apostadores. O que disse e pediu o MP também nessa ação? A suspensão imediata de campanhas publicitárias, remoção de conteúdos divulgados nas plataformas digitais, no Instagram principalmente, e a interrupção de modelos de remuneração supostamente vinculados ao desempenho financeiro das apostas. E pediu, inclusive, de forma imediata, com urgência,
mas o entendimento da juíza Luciana Correia de Oliveira, aqui do Distrito Federal, da Justiça do DF, não precisava e não precisa, agora com essa decisão, dessa remoção neste momento. O que diz a juíza? Reconhece que existem elementos iniciais capazes de indicar uma plausibilidade das alegações do MP quanto à possível violação das normas de proteção do consumidor e também da regulamentação do setor de apostas. No entanto, o que diz a juíza? Não ficou demonstrado o requisito do perigo de dano imediato, o que é indispensável para a concessão de uma medida liminar. É isso que diz a Justiça de forma muito técnica, mas no bom português, explicando para quem está acompanhando a gente, não precisa apagar o post, suspender o post, a publicação que o MP diz que é uma publicidade de forma clandestina neste momento, mas a investigação continua. O mérito da causa continua, a ação civil pública continua, inclusive com o pedido do contrato da Virgínia com a empresa Blaze. O Ministério Público já pediu e o Ministério Público também informou agora há pouco aqui para a CNN que chegou esse contrato, vai ser anexado aos autos para, mais uma vez, colocar nessa ação todas essas provas e esses elementos de informação que o Ministério Público está levantando aí, que a Virgínia, durante a Copa do Mundo, agora que vai terminar no domingo, fez uma publicidade enganosa sem falar para os seus seguidores que era uma publicidade. Coloca até, inclusive, um episódio específico que é do jogo de Cabo Verde contra a seleção da Argentina, em que Cabo Verde perdeu. E antes desse jogo, dessa partida, a Virgínia publicou na sua rede social um vídeo pedindo para que as pessoas apostassem na seleção de Cabo Verde, sem dizer, segundo o Ministério Público, que era uma publicidade ali na plataforma Casa de Apostas. Então, tudo isso dentro desse processo, mas no entendimento agora da Justiça do DF, não é algo urgente, que pode ser analisado com mais calma após o fim também da Copa do Mundo. Mas, mesmo assim, o Ministério Público também disse aqui para a CNN que vai recorrer, que a situação da Copa do Mundo não tem a ver com o mérito da causa e que precisa dessa urgência, dessa liminar. A Virgínia e também a plataforma Blaze dizem que não há nenhuma ilegalidade em relação a esse caso e vão continuar prestando informações na Justiça. Já está correndo o prazo de 48 horas para que a Justiça deu, para que a influenciadora Virgínia Fonseca apague anúncios de apostas online das redes sociais. Parte da publicidade dela e da empresa Blaze foi proibida por uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Bora com ele, Jonas Maia, que vai trazer para a gente, então, mais detalhes com relação a essa determinação da Justiça do Distrito Federal e também o que apontam as investigações, o que diz o Ministério Público. Traz aí o que temos de novidades, ali, Jonas. Carol, é uma liminar de urgência a pedido do Ministério Público aqui do Distrito Federal que aponta um risco de dano coletivo para quem segue a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, que está acompanhando os stories e alguns pedidos de apostas nas redes sociais dela. Segundo essa decisão do desembargador Renato Rodovalho Scussel, não há agora mais uma situação livre. Há agora uma restrição à publicidade de apostas da Virgínia Fonseca e da plataforma Blaze no Instagram dela. O que diz a decisão? Vou ler um trecho aqui. Estabelece que toda publicidade de apostas divulgada por Virgínia, incluindo stories, reels, postagens e transmissões ao vivo, deve ser identificada de forma clara e ostensiva como um conteúdo publicitário, mesmo quando estiver inserida em publicações sobre sua rotina pessoal ou de viagens. Segundo o entendimento do Ministério Público, isso não estava acontecendo. Ela estaria publicando alguns vídeos pedindo para os seus seguidores apostarem na plataforma sem dizer que era uma publicidade. Então, o que diz agora também a Justiça do Distrito Federal? Que ela tem que se abster de divulgar anúncios que prometam lucros fixos ou garantidos, apresentem apostas como fonte de renda, investimento, alternativa ao emprego ou solução para dificuldades financeiras, além também de campanhas que sugiram não haver risco de perda. É uma decisão, inclusive, Carol, que vem após um recurso do Ministério Público do Distrito Federal, que já tinha pedido essa remoção anteriormente
A Justiça entendeu que não havia uma urgência, um risco coletivo, mas após um recurso que o Ministério Público entrou no Tribunal de Justiça, colocou o balancete de contratação da empresa Blaze e mostrou ali com outros elementos também que haveria no entendimento da investigação, da ação civil pública, um elemento de urgência para que esses posts fossem apagados. Inclusive, nesse recurso, o Ministério Público até aumentou também o pedido de indenização da Virgínia e da plataforma Blaze para 380 milhões de reais como indenização aos apostadores que estariam, no entendimento da investigação, perdendo dinheiro sem saber que era uma publicidade, achando que era um pedido, um joguinho, digamos assim. Procuramos, claro, a Virgínia Fonseca mais uma vez sobre esse caso. A assessoria dela disse o seguinte, que não teve acesso ao conteúdo da decisão e, claro, quando tiver, deve se manifestar. A plataforma Blaze não se manifestou neste momento, mas nas ocasiões anteriores disse que colabora com a investigação, que sempre preza pela ética e pela responsabilidade na internet. Vamos agora acompanhar os próximos passos desse caso também, já que a gente trouxe o começo, o meio e agora a decisão da Justiça determinando essa exclusão das publicações consideradas publicidade ilegal pelo Ministério Público no prazo de 48 horas. Carol? Já estão correndo, Tainá, as 48 horas que a Justiça deu para que a influenciadora Virgínia Fonseca apague os anúncios de apostas online das redes sociais apontados pelo Ministério Público. Parte das publicidades dela e da empresa Blaze foi proibida por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conta pra gente quais são os argumentos, ô Elijonas Maia. Tem a ver com aquele jogo do Cabo Verde em que ela influenciava as pessoas a apostarem para perder? Aliás, isso é praticamente, né, quando a gente fala aposta para perder, é praticamente repetir o que são as apostas. As apostas não são para ganhar dinheiro, são somente para perder. É isso, Uribe. É um problema que está assolando milhares, talvez milhões de brasileiros desde que quando virou esse boom das apostas esportivas no Brasil com as casas de aposta. No caso específico da Virgínia Fonseca, vamos rememorar que o Ministério Público do DF aqui abriu uma ação civil pública contra ela, pedindo inclusive uma indenização de 120 milhões de reais. Mas, naquela época, semana passada, o Tribunal de Justiça rejeitou. Disse que não era algo urgente, não precisava daquela liminar de urgência. O que aconteceu então? O Ministério Público recorreu, apresentou até um balancete da Blaze com a Virgínia e aumentou, inclusive, o pedido de indenização dela e da plataforma até 380 milhões para que ela e a empresa indenizem os apostadores que estão perdendo em razão de publicidade enganosa na avaliação do Ministério Público. Agora, então, com esse recurso, ontem à noite, mais ou menos às 10 da noite, essa decisão de mais de 30 páginas foi concedida a pedido do Ministério Público e o desembargador Renato Rodovalho mandou que a Virgínia, em até 48 horas, apague as publicações que são consideradas propaganda enganosa, publicidade clandestina na avaliação do Ministério Público. Uma delas, inclusive, é essa que você lembrou muito bem, do jogo de Cabo Verde contra a Argentina na Copa do Mundo, onde ela estava pedindo para algumas pessoas, algumas não, milhões de pessoas, já que ela tem 53 milhões de seguidores na rede social, para apostar em Cabo Verde, que acabou sendo eliminada. E assim, a casa de apostas ganha dinheiro. O que disse, além da exclusão dos posts? A Justiça coloca que eles têm que se abster de divulgar anúncios que prometam lucros fixos ou garantidos, apresentem apostas como fonte de renda, investimento, alternativa ao emprego ou solução para dificuldades financeiras, além também de campanhas que sugiram não haver risco de perda. O Ministério Público argumentou que essas publicações da Virgínia com a Blaze eram risco de dano coletivo. E agora a Justiça, então, concordou e mandou ela apagar esses posts durante correr esse processo. Não é uma condenação, nada nesse tipo, mas sim uma liminar de urgência, que inclusive ainda cabe recurso por parte da defesa dela. Outro ponto levantado pela decisão aqui, que é um ponto importante,
é que a decisão estabelece que toda publicidade de apostas divulgadas pela Virgínia, seja em stories, em reels, postagem no feed do Instagram ou até transmissões ao vivo também, tem que ficar muito claro que é um conteúdo publicitário. Colocar aquela hashtag público como mais ou menos quase todo mundo que faz essa publicidade coloca, porque isso está na regulamentação. Quem está assistindo e vendo algo relacionado a uma casa de apostas precisa saber que é uma publicidade, não meramente um perfil na rede social sugerindo uma aposta esportiva e na plataforma que ela é contratada para isso, já que há um contrato de publicidade. A gente procurou a Virgínia Fonseca, a assessoria dela disse que ainda não teve acesso ao conteúdo, porque está em sigilo essa decisão, e a plataforma Blaze ainda não se manifestou sobre essa decisão nova. Nas ocasiões anteriores, a plataforma disse que estava colaborando com a Justiça, com a apuração do Ministério Público, que sempre prezou pela responsabilidade no tratar ali do seu trabalho, na questão profissional, que é a casa de apostas. Então a gente vai acompanhar o próximo passo dessa novela Virgínia, Casa de Apostas, Ministério Público pedindo uma indenização aí de quase 400 milhões de reais.